Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, nos envolva de sempre. É para nós uma alegria estar aqui novamente, podendo auxiliar de alguma forma os ensinamentos de Jesus, para nós refletirmos um pouco. E já que somos de uma doutrina reencarnacionista, para podermos também pagar um pouco dos débitos que a gente tem através do trabalho, por que não? Não é? Cada oportunidade que surge para a gente poder trabalhar, nós abraçamos com todo carinho e com toda alegria. O tema da nossa noite chama-se Voltei. Por que voltei? Por causa do livro Voltei. Muita gente aqui, principalmente os que já frequentam há muito tempo a casa, já ouviram falar de Frederico Figner. Frederico Figner, ele tem a descendência lá da Tchecoslováquia. Quando menino, ele estudou lá e depois de uma certa idade, ele foi para os Estados Unidos. Conheceu e foi contemporâneo do inventor da lâmpada, né? Thomas Edison, do fonógrafo. E isso foi de grande valia para ele, porque quando ele se transferiu aqui para o Brasil, ele se tornou um empresário arrojado, ele trouxe o selo Odeon, ele trouxe o disco de vinil. E ao se converter à doutrina espírita, com 30 anos de idade, ele começou a trabalhar em suas fileiras, propagando a ideia espírita, defendendo-as dos infortúnios que aparecia, porque havia alguns padres católicos que combatiam ferrenhamente a doutrina espírita, e ele, na sua posição, refutava todas as críticas. Mas, como dissemos, ele, aos 30 anos, ele se converteu à doutrina espírita e depois ficou mais 50 anos trabalhando em prol da doutrina espírita. Ele foi o único que, na época que ninguém queria publicar, imprimir livro espírita, ele disse, bom, se ninguém quer imprimir, publicar, então vamos construir uma gráfica. Foi presidente da FEB, mas a nossa reflexão se dá justamente quando ele já contava 80 anos de idade. Ele estava à beira do desencarne. E ele narra que depois de um longo tempo de sofrimento, com uma enfermidade que o levou ao desencarne, um certo dia ele começou a sentir como se tivesse dois corações batendo no peito. Um atropelado, descompassado, e o outro mais tranquilo, sereno. Então ele notou que ele estava mesmo desencarnando. E para sua surpresa, no momento derradeiro, onde já o seu perispírito estava quase completamente desligado do corpo, e é assim que se dá quando a gente já está no processo natural de desencarne, começa a se formar um duplo etéreo sobre o corpo físico que está ali, em agonia, em convulsão de desencarnar. Mas ainda o que permanecia ali, aquela ligação que se fazia ainda no corpo, era apenas o então cordão de prata, que muita gente já deve ter ouvido falar. O cordão de prata é como se fosse um cabo USB que nos liga para comandar esse corpo físico que a gente usa por alguns anos. Esse cordão prateado, ele é fluídico, ele é inquebrável, ele é elástico e sem medida de distância. Tanto que esse cordão fluídico
para os médios que têm a vidência, é o único indício que define e que distingue, por exemplo, numa sessão mediúnica, qual entidade que está ali dando a comunicação com o médium, se ele é desencarnado mesmo, ou é um encarnado que pode estar em estado de repouso, em sono profundo, na sua casa, e veio também participar da reunião mediúnica. Parece estranho, mas um encarnado também pode participar de uma sessão mediúnica, no momento da emancipação, da liberdade do sono. E o que distingue ele dos outros desencarnados é, então, somente esse cordão prateado. E o Frederico Figner, naquele momento, ainda se encontrava ligado por esse cordão prateado. E nesse processo, que já estava correndo já há algum tempo, eis que ele tem uma surpresa. O seu mentor, Andrade, encarregado de sua proteção, assim como todos nós temos, estava fazendo de tudo para que ele tivesse um desencarne mais suave possível, doando energia para que ele pudesse ali passar por esse processo normalmente. Mas a sua surpresa também foi a presença repentina de sua filha Marta, que havia desencarnado com 20 anos de idade, que ali apareceu também para auxiliar, para tranquilizar ele no momento do desencarne. Aí a gente abre um parênteses para enfocar o seguinte: quantos de nós já ouvimos falar, alguns familiares nossos que estavam à beira do desencarne, dizer que em determinado momento entrou um parente que já havia morrido no quarto? Um tio, uma irmã, um pai. E os parentes já vão falar: ele está delirando, ele está vendo coisa, porque ele está muito mal, está sob efeito de sedativo, de remédio. É um ledo engano, porque na verdade, realmente, os nossos familiares mais próximos e que a gente tinha maior carinho, eles têm a permissão, se eles tiverem condição, eles têm a permissão de vir apaziguar nós quando a gente está no processo de desencarne. Sim, eles têm a permissão e eles vêm. Então a sua filha Marta, que havia percebido ele há bastante tempo, desencarne, veio ali tranquilizar ele. Começou a tranquilizar ele, mas daí acontece algo que é narrado na obra que muitos de nós vão ficar surpresos. Ao pé da cama também veio auxiliar ele ninguém mais, ninguém menos do que Bezerra de Menezes. O próprio Bezerra de Menezes veio auxiliar ele no seu desencarne. Imaginem só, não é para qualquer um. A gente vai desencarnar, ter um Bezerra de Menezes no pé da cama? Das duas, uma, ou você vai ficar tranquilo, ou você vai falar: bom, dessa vez eu estou indo mesmo, porque se o próprio Bezerra está aqui, né? E é isso que aconteceu. Mas daí Bezerra de Menezes sugeriu para sua filha Marta que saísse com ele dali, porque aos olhos do mundo, aos olhos do físico, ele já tinha morrido. Restava desligar o cordão fluídico, mas aos olhos dos familiares que estavam ali, e até do médico que o havia examinado, ele já tinha morrido. Então Bezerra de Menezes disse assim: Marta, leve ele daqui, vá para a beira da praia para ele se refazer e para dar o tempo do desligamento final, que só se dará amanhã. Então, imagine, 1948, a obra foi lançada em 1949. Em 1948, eles foram da beira-mar, ali na praia de Copacabana, e ali ele passou a noite, deitado, sendo aconchegado pela filha. A gente costuma brincar que se fosse hoje, até os espíritos iam ser roubados, porque passar a noite ali na praia, né?
Ainda bem que ninguém via eles. E ali eles passaram a noite. E ele narra na obra que, no momento que ele ficou ali com sua filha, ele sentiu uma sonolência muito grande, porque ele estava ainda se desligando do corpo físico, né? O nosso perispírito se desliga molécula por molécula, quando é uma morte natural, obviamente. E ele ainda tinha ligação com aquele corpo que estava lá, com aquele corpo que já estava sendo preparado, que já estava sendo colocado no caixão, na urna mortuária. Mas ele, sim, essência, espírito, estava lá na beira do mar, na praia com sua filha. E ele narra para ela, quando ele acorda no outro dia, que a sua vida passou inteira na sua frente, como um filme. Ele se lembrou na época de criança, na Tchecoslováquia, na escola, ele se lembrou no tempo da mocidade, no tempo que ele foi para os Estados Unidos, que lá ele obteve conhecimento, que ele se tornou um empresário. Enfim, tudo se passou na sua mente, como um filme. E daí acaba de amanhecer, mas Marta nota que Frederico estava um pouco agitado, ele não estava muito assim à vontade. Mas como ela já tinha uma certa percepção mais avantajada, porque já fazia tempo que ela estava no plano espiritual, ela pergunta, mas pai, o que está acontecendo? O que te aflige? Né? Imagine, perguntar o que está acontecendo para quem acabou de morrer, muitas coisas podem estar acontecendo. Mas enfim, ele diz, não está acontecendo nada, minha filha, tranquilo. Ela falou, pai, eu sei o que é. São as suas vestimentas, não é? Porque imagine, 1948, um homem de 1948, como se vestia? A maioria saía de terno, de chapéu, o terno bem engomado, o sapato bem lustrado, e um homem da posição de Frederico Figner, lógico que não ia querer ser visto daquele jeito que ele estava, porque ele desencarnou de pijama. Ele estava enfermo numa cama, ele desencarnou de pijama. E a gente se apresenta, quando desencarna, com a vestimenta última que a gente estava. Então ela disse, mas pai, não se preocupe, nós vamos providenciar uma vestimenta para o senhor. Assim que o Dr. Bezerra de Menezes e o Andrade voltar, com certeza eles vão providenciar. E é isso que acontece. Na obra eles não falam como se procedeu essa troca de muda de roupa. Com certeza foi plasmado uma vestimenta para que ele se sentisse melhor, mais à vontade, e assim foi feito. E daí há uma passagem muito interessante na obra, que quando o Bezerra de Menezes chega de volta e concede as roupas para ele ficar mais à vontade, assim, ele faz uma pergunta inusitada para Frederico Figner. Diz assim, Frederico, como você está? Está melhor? Ah, eu estou bem. Então eu vou lhe fazer uma pergunta. Você gostaria de ir ao seu velório? Imagine só se essa pergunta fosse feita agora para um de nós. Quem será que ia topar? Alguns sim, alguns não. Alguns iam querer ir, outros não iam querer nem escutar falar. Outros iam negar que haviam morrido, porque é assim que se procede em muitos desencarnados que nem percebem que morreram. As sessões mediúnicas estão aí para provar. A pessoa às vezes passa 1 mês, 1 ano, 10 anos, 100 anos, sem saber que desencarnou. E começa a repetir aquela rotina diuturnamente que ele fazia sem cessar. Mas então o Frederico, como já tinha uma bagagem muito grande também, disse, não, eu topo, eu quero. Eu gostaria sim de ir para o meu velório. Gostaria de ver os meus confrades espíritas. Gostaria de ver todos os meus conhecidos, a minha família. E assim foi feito. Acompanhado por Marta, sua filha, Andrade, seu mentor espiritual, seu espírito protetor, e Bezerra de Menezes, eles foram andando pelo calçadão da praia. Assim, andando mesmo. E na obra ele narra que, do nada, as pessoas agitadas ali andando, uma senhora
logicamente que não viu ele, vem com tudo, ele acha que vai bater, que vai dar uma colisão, mas não dá tempo, ela o atravessa o corpo dele. E ele fica abismado com aquilo, né? Afinal de contas, né? E então o Bezerra de Menezes dá um sorriso e diz: Frederico, por que você está surpreso, está assustado? Você não sabe que estamos em densidades vibratórias diferentes agora? Mas é normal. Os novatos sempre reagem desse jeito. E sorriram e continuaram a caminhada. E ao chegar ao velório do Frederico, eis que ele viu aquela multidão imensa. Afinal de contas, ele era muito conhecido. Ele era uma pessoa muito querida, muito influente no meio espírita, e o velório estava abarrotado de gente. Quando ele vai chegando e vai se adentrando na companhia dos amigos espirituais, ele vê o caixão, a urna mortuária onde estava o seu corpo físico. E chegando mais perto, ele nota, dentre outros tantos que estavam vagando por ali, duas entidades espirituais que estavam ali perto do seu caixão. E que dizia assim um para o outro: mas esse daí não é o Frederico Figner? O outro fala: é ele. Com certeza é ele. Foi ele que morreu, então. Eles não sabiam das notícias, eles não sabiam do que tinha acontecido, porque eles também estavam desencarnados ali, perambulando por ali. E o Frederico se posiciona de frente para eles, mas eles não veem Frederico Figner, não conseguem enxergá-lo. Enxergam apenas o corpo dele que está ali no caixão. E aí então ele pergunta para Andrade e para Bezerra de Menezes: mas se eu estou desencarnado e eles também, por que eles não me veem? Então Bezerra de Menezes explica para ele: Frederico, existem desencarnados de várias categorias, que estão em várias faixas de vibração diferentes. Portanto, a faixa vibratória que esses dois desencarnados estão não permite que eles nos enxerguem, que enxerguem você. Eles apenas enxergam os da mesma faixa vibratória deles e os encarnados que estão aqui no velório. Portanto, eles não podem enxergar. E no meio do velório, eis que se dá um momento do desligamento final de Frederico Figner. E a sua filha Marta sugere a ele que se sente. Ele não quer, ele é reticente, ele diz que não precisava, mas ela insiste, ele senta, e o próprio Bezerra de Menezes se prontifica a fazer o desligamento do cordão prateado. E ele leva um tranco muito forte. Ele narra que se não tivesse sentado, talvez ele até cairia, de tão forte que foi o tranco do desligamento. Eles transmitem passes a ele, e ele vai se recuperando, vai se revigorando, e Bezerra de Menezes diz: pode continuar. Falta ainda um tempinho para o cortejo do seu funeral sair. Pode andar aí pelo velório. E ele continua. Ele vê um grupo grande de espíritas, de confrades conhecidos deles, ali conversando, e ele vai lá. E ele pensa assim: eu vou ali ver, porque eles devem estar falando do quanto eu fui importante para a doutrina espírita, do quanto eu sofri antes de desencarnar. Eu vou ali consolá-los, embora eles não possam me ver. Mas ao chegar perto, ele se decepciona. Ao invés de estar falando alguma coisa sobre ele, eles estavam falando de política. Ele se decepciona. Mas não pode ser? Vem no meu velório para falar de política? Que gente ingrata, insensível. Eu vou naquele outro grupo ali. Aquele outro grupo deve estar falando de mim, deve estar falando como eu sofri, como eu fui importante. E chegando lá perto,
outra decepção. Estavam falando de futebol. Mas não pode ser. Uns falando de política, outros de futebol. Mas como pode ser isso? Vir no velório para falar coisa que não tem nada a ver com o objetivo do velório? Ah, mas eu vou ali naquele outro grupo. Aquele outro grupo parece que eles estão mais consolados com a minha morte. Tem alguns que estão até sorrindo. Eles sabem que a morte não acaba e que eu vou para um lugar melhor. Chegando perto deles, se decepciona novamente. Eles estavam contando piada. Coisa que é difícil acontecer no velório, né? Nunca acontece. A pessoa começa falando bem do morto e no fim acaba falando mal. Essa passagem do livro nos dá a ideia de como proceder no velório. Porque o desencarnado, ele não escuta mais pelo ouvido só. Ele escuta perifericamente. E todo pensamento negativo ou de outra intenção pode vir como dardos envenenados no perispírito do recém-desencarnado e chegando a perturbar eles. Mas enfim, chega a hora do cortejo, chega a hora do enterro de Frederico Figner. E Bezerra de Menezes sugere que ele não acompanhe o cortejo. Sugere que sua filha Marta volte com ele para a praia, num lugar determinado, onde haveria de se reunir outras grebas de recém-desencarnados para seguir para a colônia espiritual. Por que Bezerra de Menezes sugere que ele não acompanhe o cortejo e vá para o cemitério? Porque, segundo os bons espíritos nos falam, a necrópole espiritual, que chamamos de cemitério, ela, na maioria das vezes, está cheia de espíritos vampirizadores. Espíritos que estão ali esperando, que estão à espreita, uma oportunidade de sugar o fluido vital que ainda resta naqueles corpos que estão sendo sepultados. Eles estão ali esperando a oportunidade de vampirizar o pouco que resta daqueles desencarnados que, iludidos com a posse, com o dinheiro, com a vaidade, que dão mais valor para o físico do que para o espiritual, que ainda não conseguiram se libertar totalmente do corpo físico. Então ele sugere que Frederico Figner não vá. Eles iriam se encarregar de ir, levar o corpo dele até o sepultamento, e todos os restícios que ainda houvesse no corpo seriam limpos e eliminados. Fazendo isso, ela vai com o pai para a praia e lá eles chegam e encontram uma quantidade muito grande de entidades recém-desencarnadas que ele não conhecia, alguns que ele conhecia, e chegando lá ele nota que sua filha, Marta, tinha um brilho muito forte que vinha de dentro dela. Os outros desencarnados, alguns tinham mais, outros tinham menos. E ele olhava para ele e ele não tinha brilho, não tinha luminosidade nenhuma que emanava do seu peito. E aí ele começou a pensar, mas por que será que eu não tenho luminosidade nenhuma? Aí ele começa a raciocinar. Bom, deve ser porque eu desencarnei muito recente, então isso leva algum tempo. Mas com a chegada de Bezerra de Menezes, do velório e Andrade, eles começam a se preparar para ir para a colônia espiritual. E Bezerra de Menezes diz, vamos esperar um pouquinho mais, porque resta ainda uma professora que está acabando de desencarnar e ela está vindo para cá. E quando ela chega, Frederico nota que
ela vem trazendo uma luminosidade imensa. Então daí cai por terra aquela teoria que ele tinha, de achando que ele é desencarnado mais recente, por isso que não tinha brilho, não tinha luminosidade. E aí a sua filha tenta consolar: pai, não fique pensando nisso, isso daí vem com o tempo, não é agora. Ele disse: mas logo eu, Frederico Figner, um homem que trabalhou nas fileiras espíritas, tem um monte de gente comum que está aqui no meio de nós, tem luminosidade e eu não. Por quê? Não é possível isso. Enfim, chega o momento de eles organizarem a caravana para ir para o plano espiritual, para ir para a colônia espiritual. E então, Bezerra de Menezes organiza a formação e cada entidade que havia acabado de desencarnar teria que volitar, teria que flutuar. Mas como eles haviam desencarnado há pouco tempo, eles não tinham ainda essa habilidade. Então precisava que cada um fosse auxiliado por 2 espíritos, familiar ou mentor espiritual, que estavam ali junto com eles. E com o Frederico não foi diferente. Sua filha Marta e seu mentor Andrade se encarregaram de dar suporte para que ele pudesse volitar. Na obra eles narram que eles começaram a volitar e foram de encontro ao mar, não de encontro ao continente, de encontro ao mar, e começaram a volitar, começaram a se dirigir de encontro ao mar. E Bezerra de Menezes alerta eles que para chegar na colônia espiritual, para ascender até a colônia espiritual, eles iam ter que passar por um lugar meio tenebroso, um lugar meio inóspito, que a gente costuma chamar em nomenclatura espírita como umbral. Bezerra de Menezes já adiantou para eles que não prestassem atenção no que eles iam ouvir, no que eles iam ver. E foi justamente o que aconteceu. Passaram por aquele lugar inóspito, onde havia espíritos de todo tipo. Espíritos que blasfemavam, que rugiam, que grunhiam como animais, que tinham até a forma física já perdida e alterada por causa do desejo de vingança, de ódio. A forma física havia se perdido também. E eles começam a ver ali, todos começam a ficar com medo, e Bezerra de Menezes fala novamente: pensem firme em Jesus, até que cheguem numa outra fronteira. E ali se faz uma ponte iluminada, que conduziria eles à colônia espiritual. E quando eles começam a passar por aquela ponte iluminada, Frederico Figner pensa somente, não fala nada. Ele pensa assim: nossa, eu não mereço tudo isso. Que bonito essa ponte iluminada, porque ao longe eles já conseguiam vislumbrar aquele jardim bonito da colônia espiritual. E no momento que ele pensa isso, alguém grita lá atrás: eu também não mereço. Eu não mereço também estar aqui nesse grupo, porque eu sou um assassino. No momento que aquela entidade que estava ali junto com eles fala isso, todo mundo para de volitar e coloca os pés no chão. Aquilo ali abalou a estabilidade deles. E Bezerra de Menezes imediatamente diz: meu irmão, de fato, você cometeu um crime, mas de fato, você pagou para a justiça da terra o que devia. E agora, há mais de 20 anos, você se dedica só no bem. Você optou por pagar o mal com o bem. Então você tem sim direito de estar junto de nós. Porque resgate é uma coisa e socorro é outra. Todo mundo tem direito de socorro. A reparação vai vir depois. O pagamento da dívida vai vir depois. O importante é a pessoa se conscientizar do erro que fez
e procurasse modificar. E ele havia feito isso. Então ele diz para Frederick Figner que faça uma prece para restabelecer a harmonia da caravana. E ele narra que ficou com medo até de fazer a prece, porque ele era tão novo, tudo tão novo para ele ali, mas ele pronuncia um salmo e todos continuam novamente na jornada para o plano espiritual. Chegando lá, ele narra que nunca havia visto algo tão bonito. As flores tinham uma luminescência própria. As árvores, a grama verde, os animais, as borboletas, era tudo muito bonito, tudo muito belo. E ao chegar à colônia espiritual, eis que foi mostrado para ele tudo aquilo que ele havia imaginado que fosse, só que muito melhor do que ele havia visto nas obras espíritas. Na obra não fala que colônia que é. Presume-se que seja nosso lar, porque ela se situava justamente em cima do Rio de Janeiro. E o que ele descreve, que ele viu lá, as edificações, o edifício central, tudo indica que fosse nosso lar, mas não fala na obra que é nosso lar. E ele, vendo aquele edifício muito belo no meio ali da cidade, ele disse que ele podia conhecer. Mas Bezerra de Menezes disse que por enquanto ainda não, ele não estava preparado para isso. Diz para ele que ele haveria de estudar, que ele teria que se matricular na escola da iluminação. E assim ele faz. Ele aceita. Vai conhecer os aposentos onde sua filha morava, vê a vasta biblioteca que ela possuía, que ele poderia estudar, até música de Beethoven que ele gostava, ela teve cuidado de colocar para ele ouvir, para ele se familiarizar, e assim ele começou a lhe ficar. Ao andar por ali, ele viu vários confrades que haviam precedido ele na morte. Até Caibar Schutter ele encontrou no plano espiritual. E aí é proposto para ele, se ele quisesse começar a trabalhar no bem. Então ele começou a descer, em companhia dos mentores espirituais, as sessões mediúnicas da Terra. Porque quando encarnado, ele fazia parte, ele era diretor de sessões mediúnicas de desobsessão. Então ele começou a acompanhar um grupo, vindo para a Terra, voltando para o plano espiritual, voltando para a colônia, vindo para a Terra auxiliar. E num dia que ele desceu para a Terra, ele vê um grupo de entidades obsessoras que estavam ali naquele trabalho mediúnico, e um em particular que era conhecido dele, e que era contra a doutrina espírita. E como se fosse um imã, aquela entidade chega perto dele e faz a pergunta que mais machucava para ele. Você não é o Frederico Figner? Presidente da FEB? Propagador da doutrina espírita? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você falava tanto desse Jesus de misericórdia, mas onde está a sua luz? Ele olha, não tem luminosidade, pegou ele no ponto mais fraco. No momento ele fica enfurecido, mas ele lembra que os bons espíritos haviam falado para ele. E ele admite, realmente na Terra eu era muito conhecido, eu tinha uma posição muito conhecida dentre os espíritas, mas eu reconheço que com toda a humildade, que eu também não sou nada. Eu sou como vocês, que eu estou procurando acertar, errar menos. E é por isso que eu venho aqui hoje pedir para que você deixe esse encarnado que você está obsediando. Procure pensar em Jesus, na misericórdia de Deus. E ele foi falando aquilo, e pela primeira vez ele exercitou a humildade,
E aquilo foi entrando tanto no íntimo daquela entidade que a entidade resolveu deixar de obsediar aquela pessoa. Foi um ponto para ele. Naquele momento que a entidade se convenceu, ele olhou para ele e já começou a sair um pouco de luminosidade do seu peito. Começou a brotar uma luminosidade do seu peito. E ele volta todo feliz lá para a colônia espiritual, e nisso já fazia um mês que Bezerra de Menezes falou que ele podia, enfim, entrar naquele edifício principal. E quando ele entra lá, para a surpresa dele, era uma festa de boas-vindas para ele que estava acontecendo. Bezerra de Menezes na cabeceira daquela enorme mesa, 100 espíritos do lado de Bezerra de Menezes, vibrando positivamente para que ali comparecesse Bittencourt Sampaio, que saudou a todos, que saudou a ele, Frederico Figner, dizendo a ele que ele era muito bem-vindo e que continuasse no trabalho do bem. E ele continua. Agora mais alegre, já criando alguma luminosidade. Mas em uma dessas incursões à Terra, do nada ele se vê cercado por 16 sacerdotes católicos que ele considerava como inimigo. E eles também consideravam ele como inimigo da doutrina. E eles se acercaram a ele e disseram: mas você não é o Frederico Figner? Aquele que defendia a doutrina espírita de unha e dente? Se você era tão importante para a doutrina espírita, eu vou fazer uma pergunta para você. Cadê a sua luz? De novo. Porque o espírito obsessor, quando quer nos atacar, eles nos atacam no que mais dói. É assim conosco também. Aquilo que mais nos constrange, é ali que eles vão trabalhar para tentar nos desmotivar no trabalho do Cristo. Dizendo que o que você está fazendo não adianta nada, dizendo que você vir na casa espírita não adianta nada, que depois que você começou a vir, é aí que você começou a sentir mais coisa. É lógico, quando o remédio faz efeito, é porque está trabalhando no foco infeccioso. Seria de se pensar se você viesse e tudo ficasse mil maravilhas de repente. Aí você relaxa, não vem mais procurar ajuda, aí no primeiro deslize, eles te pegam de novo. É assim que o obsessor faz. E com ele não foi diferente. Eles se acercaram dele e fizeram essa pergunta: cadê a sua luz, Frederico? E aí então, agora já mais escolado, como podemos dizer, ele se lembrou das palavras do Cristo, que no momento mais difícil, vá ao seu quarto interno, procure no seu mais íntimo pedir a Deus e não responda nada. Peça ajuda a Deus. E foi o que ele fez. Com toda a humildade, ele buscou a Deus, não respondeu nada a eles, fechou os olhos, se trancou dentro de si mesmo, e quando ele abriu os olhos, ele só viu uma luz imensa. Quando ele olhou para o seu peito, era dele que expandia tanta luz. E aqueles obsessores já não estavam mais ali. Então ele se sentiu tão grande, se sentiu tão iluminado, que ele voltou correndo para o plano espiritual, para a colônia, para contar para os amigos. E todo mundo viu a sua luz. E aí, Bittencourt Sampaio vem conversar com ele. Está vendo, Frederico? Esse é o verdadeiro princípio. Reconhecer que a gente não é nada e ao mesmo tempo é tudo quando a gente recorre a Deus. Que os títulos terrestres não valem nada, e sim o que você procura fazer de bem para o seu próximo e para você. E aí, ele que não era brasileiro, mas já se sentia brasileiro, teve uma conversa com o Bittencourt Sampaio e tentou dar um jeitinho brasileiro. Falou: eu poderia voltar à Terra? Ah, mas você volta à Terra em trabalho. Não, mas eu gostaria de escrever
Eu gostaria de contar aos nossos confrades espíritas que muitos deles estão fazendo tudo errado e vão errar como eu errei, se apegando em títulos e posição social. É melhor não, Frederico, porque é muito recente, pode começar a acontecer a vaidade. Ele disse, mas o André Luiz já foi tão pouco tempo e já está escrevendo o livro através do Chico, porque o Frederico Figner era muito amigo do Chico, eles trocavam correspondência e ele sabia da capacidade do Chico. Ele disse, mas o André Luiz, ele não foi escrever uma autobiografia, ele foi falar sobre a colônia espiritual, sobre a vida após a morte, mas eu também quero fazer isso, alertando as pessoas. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, e se eu fosse procurar o Chico para escrever um livro e não falasse o meu nome, usasse um pseudônimo? Por causa da sua origem, ele sugeriu, e se eu for como o irmão Jacó, que é o seu pseudônimo? Eu falaria da minha experiência e ao mesmo tempo não ficaria em evidência nenhuma, por ser conhecido. Então Bittencourt Sampaio fala, tá bom então, pode ir. E ele vai a Pedro Leopoldo procurar o Chico Xavier. Chega lá com uma vontade imensa de escrever. E quando ele chega perto de Emmanuel fala, você pode escrever, sim, mas você tem que ir lá no fim da fila. No fim da fila? No fim da fila. Para exercitar a paciência. O que você quer fazer não é uma caridade para o nosso semelhante? Então, exercite a paciência. Lá no fim da fila. E ele não gosta, ele reclama. Mas o senhor sabe, eu sou Frederico Figner. Ele falou, o quê? Pensando bem, eu sou o irmão Jacó. Eu não sou. Eu sou o irmão Jacó. Apenas irmão Jacó. Você sabe quanto tempo, irmão Jacó, esse André Luiz, que você está reclamando, que já está escrevendo através do Chico, precisou se afinizar com o médium? Se afinizar psiquicamente, fluidicamente? Não. 700 dias. E você também vai ter que passar pelo mesmo processo, exercitando a paciência, a caridade. Então foi isso que ele fez. Ele esperou, ele exercitou a paciência, a caridade e escreveu esse livro que a gente conhece, Voltei, trazendo para nós a sua experiência nas fileiras espíritas, a sua experiência como trabalhador espírita, e traz para nós um recado, que posição social, patente, cargo político, seja cargo que for, dinheiro, não adianta nada no plano espiritual. Se não tivermos humildade, se não tivermos boa vontade, não vai adiantar nada, por mais conhecidos que a gente seja. E só mesmo praticando a humildade e a boa vontade de trabalhar no bem, sinceramente, sem nenhuma segunda intenção, é que a gente vai conseguir evoluir. Porque a morte, que se trata da grande niveladora das pessoas, ela faz com que estejamos todos iguais. O mais rico dos homens e o andarilho de rua, o corpo de um e de outro tem o mesmo valor na mesa do necrotério. Diferença nenhuma. E é aí que a gente tem que pensar. O que eu fiz, o que eu estou fazendo e o que eu pretendo fazer para ter uma facilidade melhor no momento do desencarne. Que vai acontecer para todos nós. Graças a Deus a gente não sabe quando, mas vai acontecer. Porque se a gente soubesse, não haveria mérito. A gente ia procurar se consertar
nos 48 do segundo tempo. Então, Deus não permite que a gente saiba, mas um dia vai acontecer. E a gente não quer que aconteça da pior forma, a gente estando desprevenido, achando que vai ter prioridade. Não, ninguém tem prioridade. Todos nós, assim como o Frederico Figner, vamos ter que exercitar a humildade, a boa vontade, a caridade com o próximo. Procurar entender que o que dói na gente, dói no próximo também. E é só assim que a gente vai poder chegar a um consenso que, enquanto a gente não se tratar como irmãos, o planeta não vai melhorar. Estamos numa época de transição planetária, em que a gente vê tanta coisa anormal aos nossos olhos, que a gente começa a pensar, mas como que está mudando para melhor? Mas são justamente as convulsões que haveriam de vir. E elas já estão acontecendo, para mudança, para melhora. E nós que temos um pouco mais de conhecimento, que nos foi dada essa oportunidade, temos como se fosse uma obrigação de tentar enxergar com outros olhos tudo isso que está acontecendo. Que a paz de Jesus e o amor de Maria nos envolva de sempre. Muito obrigado.